A gente vê que para ser bolsonarista tem que ter um parafuso a menos ou um miolo frouxo, alguma coisa assim. Hoje, um apresentador da SBT, que se auto-intitula, o nome dele é Marcão do Povo, não sei que povo, ele estava defendendo, em rede nacional no SBT, que o governo Bolsonaro crie campos de concentração para colocar as pessoas infectadas com o vírus. É campo de concentração. É isso aí, em rede nacional. Esse pessoal perdeu completamente a vergonha na cara. Vamos falar disso, mas antes, você acha que todo bolsonarista, talvez não os que votaram nele lá atrás, mas os que ainda o apoiam, todos eles têm um miolo frouxo, falta um parafuso na cabeça deles, se inscreve no canal, porque aqui a gente luta contra esse tipo de gente, de gentalha, todos os dias. Então vem com a gente, se inscreve no canal. Quanto mais gente se inscreve, mais número faz e mais o YouTube mostra o vídeo para as pessoas. É 1 segundo, é de graça, é só um clique, é só clicar em inscrever, você está inscrito. Então vem com a gente. Agora vamos falar sobre isso e sobre como essas pessoas à direita estão ficando cada vez mais malucas. Porque, olha, o apresentador Marcão do Povo falou hoje ao vivo, ele falou, olha, o governo federal, em vez de dar dinheiro para os estados, porque, veja bem, o Bolsonaro está brigando com os governadores. Os governadores, mais de 20 deles, assinaram uma carta contra o Bolsonaro, se colocando contra ele. Então, a solução encontrada pelo apresentador do SBT, que eu nem vou mais repetir o nome dessa gentalha, é que o governo Bolsonaro crie um campo de concentração, um grande campo de concentração, e todo mundo que tenha qualquer sintoma, coloque essa pessoa lá, que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica transfira essas pessoas, as Forças Armadas, enfim, transfiram essas pessoas para esse campo de concentração. E aí eles sejam cuidados nesse campo de concentração. A primeira coisa é que, primeiro, esse apresentador, ele é muito bolsonarista, ele puxa muito o saco do Bolsonaro, é um bajulador de marca maior. A segunda coisa, a ideia dele é burra. Eu vou até esquecer a palavra campo de concentração por enquanto. A ideia dele é burra. Imagina o gasto que o governo teria para transferir cada pessoa que tem sintoma de gripe para um campo de concentração que fica em algum lugar. O tanto de aviões que seriam destinados, de, sei lá, ônibus e tudo mais, para transferir pessoas doentes para um só lugar. Esse é o segundo ponto. O terceiro, ele desconsiderou completamente que 15% das pessoas infectadas são assintomáticas. Ou seja, elas vão ser infectadas e elas nem vão saber disso. Elas depois vão se curar e nem vão saber que foram infectadas. É isso, 15% das pessoas não terão sintoma algum. Então não adianta, porque elas vão continuar infectando. E várias pesquisas na China apontaram que as pessoas assintomáticas são as que mais estão colocando o vírus para fora. Essas são as pessoas que mais contaminam as outras. Então, não adianta pegar todas as pessoas com algum sintoma e colocar num campo de concentração. Não adianta, é uma ideia burra. Outra coisa é que você vê como ele é um puxa-saco do bolsonarismo. Ele quer tirar dinheiro dos governadores, porque, segundo ele, há estados em que tem apenas alguns casos que nem se pode provar. Assim, tem um exame que prova, mas para ele não se pode provar, porque para esse pessoal bolsonarista, exame provando não quer dizer nada. O que importa é a opinião dele e dos retardados mentais, Olavo de Carvalho, esses aí que ele segue. Isso é o que importa para ele. Aí ele diz que alguns estados que têm poucos casos, que nem se pode comprovar, estão ganhando bilhões do governo federal e que eles vão roubar todo esse dinheiro. É mentira. Aí, outro ponto, ele fala que na China fizeram isso, que a China estava transferindo todos os infectados para Wuhan, que foi onde começou a epidemia, a pandemia, e que lá eles eram tratados. É mentira, é fake news. O SBT tem um apresentador que, além de bolsonarista, além de puxa-saco do presidente, de bajulador, de ser um cara vendido, ele ainda propaga fake news em rede nacional. A China não fez isso. A China fez uma coisa que o Brasil deveria ter feito logo no comecinho, que é o quê? Fechou a cidade. A cidade tem 11 milhões de habitantes, ninguém entra, ninguém sai. Ah, mas não sei o quê. Não, ninguém entra e ninguém sai. Todo mundo de quarentena. Se alguém quiser sair, alguém, por exemplo, os brasileiros que estavam lá e que o governo trouxe para cá depois de muita pressão da oposição, porque o Bolsonaro não queria gastar dinheiro público para trazer os brasileiros lá de Wuhan para cá. Não, queria deixar eles morrerem lá. Esses brasileiros tiveram que ficar lá em quarentena por 14 dias, depois pegaram avião, depois ficaram mais 14 dias, eu acho que até mais de 14 dias em quarentena aqui. Foi assim que as pessoas poderiam sair. Só quem tinha o direito de sair, que os governos estavam negociando com o governo chinês. Se não, não saía. O governo chinês não transferiu ninguém para essa cidade. Fez isolamento em cidades distintas.
Isolamento total, total, não pode nem sair na rua para nada. Não é esse isolamento, essa quarentena de Araque que faz aqui no Brasil, que as ruas continuam cheias, as pessoas continuam saindo na rua como se nada tivesse acontecido. Não todos, mas tem gente, a gente vê, tem ônibus lotado, tem gente saindo na rua para fazer esportes, tem multidão em tudo que é lugar. É assim, no Brasil ninguém tá nem aí para... Ninguém não, muita gente tá, mas muita gente não tá nem aí para nada. Não é a mesma coisa que fez na China. Esse é outro ponto. O outro ponto é, a gente vê que o bolsonarismo, eles não estudaram história. Campo de concentração não é um lugar para tratar pessoas. Campo de concentração, eu visitei um campo de concentração, o de Auschwitz, que fica na Polônia, eu visitei. O campo de concentração é um lugar para torturar pessoas e para elas fazerem trabalhos escravos até a morte. Porque as pessoas lá eram tratadas piores do que animais, elas eram apenas força de trabalho escravo. Quando não eram mais necessárias, iam para a câmara de gás. Já eu acho que vai ter bolsonarista defendendo isso. Pega os infectados e coloca numa câmara de gás. Já que não tem nenhum infectado da família dele, mata tudo já logo. Então, esses bolsonaristas têm realmente um miolo frouxo, eles estão saindo da toca. Só que tem uma coisa. A esquerda, eu só vi gente de esquerda compartilhando. Hoje eu estava em primeiro do Twitter a manhã inteira. E no Facebook todo mundo compartilhando o vídeo desse senhor falando isso. Quando a esquerda faz isso, a esquerda está divulgando, porque os bolsonaristas, e até gente que não é bolsonarista, mas que já se arrependeu, mas que votou no Bolsonaro, ou até os isentões, aqueles que não votaram em ninguém, quando eles veem um discurso desses, e eles também não estudaram história, eles não sabem o que significa o termo campo de concentração, assim como ele, eu não acho que ele tinha intenção de falar que os infectados têm que fazer trabalhos forçados. Não, até a fala dele, desse apresentador, ele dizia, as pessoas têm que ser cuidadas nesse lugar e tal, e aí essas pessoas podem se curar lá e voltar para as casas. Ele não quis dizer campo de concentração. Mas quando a esquerda pega um termo e aí coloca vídeos, e todo mundo começa a compartilhar vídeos do discurso inteiro dele, começa a fazer um apresentadorzinho de um programa que dá traço de audiência, fica famoso por um discurso imbecil. E a maioria da população não sabe que o termo campos de concentração, que esse pequeno termo significa um lugar onde as pessoas eram torturadas na Segunda Guerra, porque a maioria da população brasileira não estudou história direito. Então o que vai acontecer? Vão ver a ideia do cara e falar, realmente a ideia do cara faz sentido, a esquerda que está errada, esse cara que tá certo. E daqui 2 anos, esse cara se candidata a deputado federal e ele é eleito. Não apenas ele é eleito com 200 mil votos e pelo coeficiente eleitoral ele leva mais uns 2 ou 3 com ele. É isso que a esquerda faz e foi isso o que a esquerda fez com o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro até 2014, 2015, até 2014, ele era um ninguém. O Jair Bolsonaro começou a ficar famoso e eu conheci o Jair Bolsonaro assim, com a esquerda compartilhando vídeos dele no Super Pop, que era um programa da Luciana Gimenez na Rede TV que dava traço de audiência todas as noites. Na maior audiência dela dava 1 ponto, 1,5 ponto, 2, 2 pontos de audiência, era isso. E a esquerda compartilhando o vídeo do Bolsonaro falando que mulher tem que ganhar menos, falando coisa racista, falando coisa machista, homofóbica, e aí o que acontece? Uma grande parcela da população começou a conhecer o Jair Bolsonaro, começou a ir atrás das ideias dele, ele começou a conquistar os adolescentes, a esquerda com aquela soberba toda. Muita gente não sabe, mas a esquerda era muito soberba nos tempos de 2014, 2013, depois de ganhar 3 eleições seguidas, depois 4 eleições seguidas. O pessoal, pelo menos os pessoais dos partidos, eram muito soberbos. A militância em si não, mas o pessoal de partido era muito soberbo. Eu lembro que em discussões, em grupos de WhatsApp com gente do PT e tal, para discutir, eu tinha já a página do Plantão Brasil no Facebook, já tinha 400, 500 mil seguidores na página, que era uma página muito grande, com muito alcance para a época. Eu tinha outras páginas, conhecia donos de página, que era só gente de militância, ninguém nunca ganhou 1 centavo para isso, e a gente tinha contato com algumas pessoas do PT, porque alguns eram filiados. E o pessoal do PT, que tinha cargo no partido, uma arrogância, e falavam, não, esquece esse Bolsonaro. E os fãs dele têm tudo 12, 13 anos. Eu falava, esse pessoal tem 12 anos, daqui a 4 anos eles têm 16, eles estão votando. E eles não têm nada para fazer da vida. Esse pessoal, eles estudam, vamos supor, o cara estuda de manhã, um menino, 12 anos, 13 anos, o resto do dia ele não tem nada para fazer, ele vai ficar na internet. Se ele não tiver um videogame, ele vai ficar compartilhando coisa do político dele, do político de estimação dele, da ideologia conservadora que ele acha que é legal. E é o que aconteceu, exatamente isso. O Bolsonaro começou a crescer, mas começou com a esquerda compartilhando. O caso desse apresentador do SBT é a mesma coisa.
Eu não vi ninguém da direita elogiando o discurso dele. Eu só vi gente da direita elogiando o discurso dele em comentários respondendo ao pessoal da esquerda que estava criticando o discurso dele por conta do termo campo de concentração. Eu não vi sequer uma pessoa fazer a crítica à ideia burra dele, que é a ideia de pegar todos os infectados e reunir em um lugar, que é uma ideia inviável, é uma ideia caríssima, muito mais cara do que dar dinheiro aos estados, e é uma ideia que não funciona porque as pessoas são, 15, 20% das pessoas são assintomáticas e são essas que infectam mais pessoas. Então é uma ideia que não vale nada em nenhum dos pontos dela, mas a esquerda prefere focar no termo campos de concentração, que é um termo que ele claramente usou porque ele é burro porque ele não estudou história, e a esquerda começa a divulgar o discurso de um cara. E o cara começa a ficar famoso, a direita vai abraçá-lo, a direita vai começar a publicar memes dele nos grupos de WhatsApp com um sistema de comunicação do bolsonarismo que é muito robusto, muito bem feito e que dá pauda de 10-0 no sistema da esquerda. Na verdade, a esquerda não tem nem sistema de comunicação, eu critico aqui, ó. Estamos em abril, faz oficialmente 8 meses da primeira vez que eu critiquei a comunicação da esquerda. Comenta aí, deixa nos comentários, alguma coisa mudou? A esquerda agora tem mais alcance? A esquerda bate de frente com a direita? Ou o Bolsonaro continua convencendo, até essa crise, que essa crise agora o Bolsonaro está não só contra a esquerda, mas contra toda a direita que tem cérebro também está contra ele, a Globo, a mídia, a Jovem Pan, tá todo mundo contra o Bolsonaro. Mas, até antes dessa crise, o Bolsonaro não conseguiu enganar todo mundo? Ele consegue. Ele conseguiu convencer as pessoas que a reforma da Previdência era boa, teve 51% de aprovação. A popularidade do Bolsonaro não caía de 35%, chegou até a 42% em janeiro, claro, com a ajuda da Globo e das fake news da Globo na área econômica, mas o Bolsonaro conseguia. E até agora ele consegue manter 28% de aprovação, quase 30%, com base em um sistema de comunicação robusto. Ele vai usar esse sistema para quê? Para endeusar, engrandecer um apresentador, que isso não aconteceria se a esquerda não ficasse dando audiência para ele. E aí o que acontece? Esse cara, daqui 2, 3 anos, repito, ele vai para deputado, como todos os da direita vão, e aí ele é eleito e leva mais 1, 2, 3 com ele, e depois a direita fica com maioria, como o Centrão agora tem maioria, mas havia no começo do governo mais bolsonaristas, mais gente no bolsonarismo do que gente na esquerda. Por quê? Porque eles conseguiram eleger mais gente do que a esquerda. Como? Desse jeito, com a ajuda da esquerda. Então a esquerda tem que começar a pensar, a pegar esse pessoal do bolsonarismo e ignorar, ou só criticar quando for uma crítica realmente verdadeira. Acontece assim, meia dúzia começa a criticar o cara porque ele falou o termo campo de concentração de maneira errada, começa a distorcer o que ele falou para falar que ele está defendendo que essas pessoas sejam torturadas e mortas, como em reais campos de concentração, e começa a compartilhar o vídeo dele, que é um vídeo de 2 minutos dele falando que o governo Bolsonaro não tem que mais dar dinheiro para estados, que os estados estão roubando dinheiro, que as forças armadas deveriam cuidar dessas pessoas e tal. O pessoal de centro-direita não vai ver nada errado nisso e vai acontecer o que eu estou falando. Esquerda, começa a pensar, pensa bem antes de promover o pessoal da direita. Não aprenderam com o Jair Bolsonaro? Não aprenderam? É hora de aprender, de ver a política como um jogo de xadrez. Antes de mexer uma pecinha, pensa. Num jogo de xadrez, ninguém sai mexendo todas as peças. O cara olha, num jogo de xadrez profissional principalmente, ele fica às vezes horas, dias, pensando para fazer uma jogada. Então, a gente pode não ter horas ou dias, mas pensa pelo menos 2 vezes antes de promover um vídeo de um discurso de quase 3 minutos de um apresentador do SBT, que toda a direita vai abraçar o discurso dele só por causa que ele usou um termo errado. E um discurso burro, é um discurso burro o discurso dele, mas a direita é burra. Se a direita fosse inteligente, não estava na direita, não eram bolsominions, os que foram enganados e que não estão mais lá, também são, porque senão não teriam votado no capeta, não teriam. Eles teriam votado, ou não iriam votar, ou teriam votado no Haddad. Os que votaram nele porque foram enganados são sujeitos a esse tipo de manipulação e a esquerda só ajuda a esse lado. E se você concorda ou se discorda também, comenta, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Se inscrever no canal é muito importante. Mesmo que você discorde de um vídeo ou de outro, se inscrever no canal é importante porque o YouTube mostra os vídeos para mais gente e a gente aqui faz oposição ao bolsonarismo e a essa corja da direita. É isso. Falou.